E nós vamos falar, é claro, no quadro de hoje sobre norma polêmica aprovada em um condomínio de São José. Aliás, eu falei aqui com o entrevistado, que eu já vou apresentar sobre isso, seria uma das perguntas, mas não sabia que estaria ali. Mas que bom que está ali, está tudo certo. Proibindo relações sexuais após as 10 horas da noite, onde levantou um debate jurídico importante. Até onde vai o poder do regimento interno sobre a vida dos moradores. Para explicar os direitos e deveres de quem vive em um condomínio, nós estamos recebendo com muito prazer aqui no estúdio o advogado Dr. Kevin de Souza, especialista em direito imobiliário. Obrigado pela participação aqui nesse CC Meio Dia. Muita gente mora em apartamento, tem muito síndico que não gosta do condômino e vice-versa, por conta do famoso regimento. Até onde a gente pode ou não, mas primeiramente, já que estava lá no começo, a pergunta é essa. Virou tema no Brasil inteiro, não se falava em outra coisa. Nesse condomínio de São José, onde foi imposto pelo síndico ou pela síndica que 10 horas da noite o pessoal tinha que ficar quietinho, se é que não me entende. Procede isso, doutor? Boa tarde. O condomínio tem esse direito ou não? Boa tarde, Cleiton. Obviamente não, né? Não há como proceder com um pedido desse, embora tenha sido aprovado em assembleia, discutido pelos moradores ali em razão dos constantes barulhos que vinham da unidade. Obviamente é uma situação que ocorre uma nulidade absoluta, né, da norma, até porque o condomínio ele tem a capacidade de discutir sobre o regimento interno e a regulação da vida comum, mas desde que isso, obviamente, não confronte a intimidade e a privacidade de cada pessoa. Então, obviamente, não faz o menor sentido a norma ali estabelecida por esse condomínio em São José. É engraçado o fato, mas realmente procede, né, todo esse debate. Porque tem aquela frase entre quatro paredes, o casal, aquela coisa toda. Tem muita gente que não vai se manifestar agora, mas acompanhou atentamente a resposta do senhor. Agora, sobre regimento interno, até onde ele pode ser abusivo, né, e o que caracteriza, né, um fingimento, né, um abuso, ou pelo menos um erro do condômino. Certo. O regimento interno ele vem para regular a vida em sociedade, que ela muda constantemente, e aí nós temos, então, algumas regras de convivência que são estabelecidas de acordo com cada condomínio. Obviamente, essas regras elas possuem um parâmetro, e o parâmetro é o parâmetro constitucional. Então, todas as regras do condomínio elas devem estar harmônicas, né, com os direitos e os deveres de cada um. E aí, obviamente, o condomínio ele pode estabelecer condições e regras desde que não infrinja nenhum direito que seja um direito constitucional, como, por exemplo, o direito à liberdade, como, por exemplo, o direito à privacidade. E aí, obviamente, a gente precisa entender dentro daqueles aspectos que são necessários de se regular. Porque hoje o que a gente vê na maioria dos condomínios, como é o caso aqui que foi citado anteriormente em São José, um hipercontrole por parte do condomínio em querer regular todas as situações dentro do ambiente condominial. Eu vejo muitos problemas relacionados, problemas de convivência dentro de um condomínio. Eu moro no condomínio. Então, por exemplo, se uma família recebe um casal para fazer uma festa no seu apartamento, às vezes é um churrasco, uma cantoria na sacada, mas antes do horário determinado de sossego, né, de evitar o barulho, 10 horas da noite. Perfeito. E eu vejo muitos vizinhos até indignados, mas eu olho para o relógio e falo, poxa, peraí, a família está dentro da dela, está dentro do horário, está tudo certo. O casal pode fazer isso, pode receber. Pode, sem sombra de dúvida. A gente precisa estabelecer uma condição muito clara que acontece nos condomínios, que uma coisa é sensibilidade a barulho. Após as 8 da noite, eu tenho minha disposição de dormir, porém, eu tenho que entender que eu estou vivendo num ambiente coletivo e que automaticamente eu preciso entender que as outras pessoas elas podem fazer uma atividade um pouco mais tarde, e o que a gente estabelece como critério é a regra de boa convivência. As pessoas precisam aprender a conviver em coletivo. Eu acho que esse é o maior problema hoje de todos os condomínios, é muitas vezes a gente querer colocar norma para coisas que poderiam ser resolvidas na conversa, no diálogo e no bom senso. Reformas, por exemplo, em um apartamento. Vou citar o exemplo de uma sacada. Às vezes a pessoa quer fechar a sacada, colocar um blindex, algo nesse sentido. É um direito, o que tem que fazer? E outras reformas também no apartamento. Perfeito. Para reformas, aí nesse caso a gente entra num critério de integridade. Aí, obrigatoriamente, quem vai efetuar a reforma precisa mostrar um memorial descritivo para o síndico daquilo que vai fazer de intervenção. Se possível, ter também a RT, de uma anotação de responsabilidade técnica para demonstrar o que vai ser de fato feito e, obviamente, cumprir com as regras de horário,
período que pode se fazer a obra e, obviamente, se puder conversar com os vizinhos para tentar esclarecer que durante um período de tempo vai haver um barulho, vai haver uma movimentação, é sempre importante até para evitar qualquer tipo de dissabor. Outro assunto bastante colocado é a questão de quem tem pet em condomínio, né? Porque tem gente que acaba passeando com seu pet, tem condomínio que exige que o pet, por exemplo, seja levado no colo, né? Sai da escada, do elevador, tem que sair no colo até a rua, passando pela recepção, essa coisa toda. Tem condomínio que deixa você levar tranquilamente. Porém, dependendo da situação, tem aquela pessoa que acaba se empolgando, vai dar uma volta com o pet e acaba deixando as fezes ali do pet. Isso é cabível de uma multa pelo regimento interno ou vai mais numa boa conversa? Perfeito, Cleiton. A gente precisa entender que esse cenário das pessoas terem pet é um movimento social onde muitas pessoas acabam deixando de ter filhos e optando por ter pets. E à medida em que isso acontece dentro do condomínio, a gente tem a escalada desses problemas que você citou. E aí, obviamente, a gente precisa entender que o correto seria uma advertência prévia para que essa pessoa ela possa limpar aquela excreção, fazer a limpeza daquele espaço e, obviamente, não ter a reincidência. Em caso de reincidência, aí se aplica a multa. De fato, há uma infração, porque há uma norma coletiva, eu preciso conviver no mesmo espaço que você e muitas vezes eu não tenho animal e você tem. E aí nós precisamos harmonizar essa convivência para que não haja problema. Rapidinho, doutor. A gente sabe que normalmente o condomínio tem o seu grupo de WhatsApp para colocar as regras e essa coisa toda. E quando, por exemplo, eu já recebi denúncias, né, de amigos e de outras pessoas que nos procuram, da síndica expor demais o que aconteceu em relação a determinado condomínio no grupo, né? Tem pessoas que se sentem ofendidas. Não seria, às vezes, o fato também de chamar no privado, mas aí entra aquela questão dos bons modos e do bom senso para ambos, né? Tanto do síndico como do condômino. Perfeitamente. O síndico ele tem a obrigatoriedade, né, de responder pelo condomínio e fazer as advertências e cobrar os moradores na medida do regimento interno e da convenção, porém, sem obviamente criar nenhum tipo de exposição, sem obviamente expor uma situação que é pontual muitas vezes e colocando, em muitas vezes, no caso de grupos de WhatsApp, uma escalada de discussão por coisas que são cotidianas. E aí, muitas vezes, o síndico tem que ter essa atitude de ter o bom senso, de trazer para a conversa e fazer as tratativas de forma privativa e, obviamente, expor, dentro de uma moderação, aquilo que, de fato, é um problema coletivo. Importante ressaltar que o síndico não é nem um bicho-papão. Aliás, quem é síndico sabe que é uma bucha tremenda. Se é acordado toda hora, o zap não para, não é fácil ser síndico também. A gente precisa deixar claro. Mas tudo passa por uma boa conversa. Uma boa conversa e uma boa convivência pode resolver tudo. Doutor, obrigado pela participação. Seja bem-vindo aqui no SCC-SBT. Provavelmente vamos contar com o senhor mais vezes. Com certeza, sempre um prazer. Doutor Kelvin falando sobre os direitos que você tem e não sabe. E o assunto de hoje, condomínio.